Você provavelmente acredita que comprar um jogo digital significa exatamente a mesma coisa que comprar um jogo em disco. Afinal, você pagou o mesmo preço, o jogo aparece na sua biblioteca e pode baixá-lo quando quiser. Mas existe um detalhe que a indústria evita destacar. Na maioria dos casos, você não comprou um jogo. Você comprou apenas uma licença para utilizar só enquanto a empresa decidir mantê-la disponível. Essa diferença parece apenas jurídica, mas pode definir se daqui a 10 ou 20 anos você ainda conseguirá jogar aquilo pelo qual pagou. E foi justamente essa discussão que voltou com força depois que a Sony anunciou o fim da produção de discos físicos para novos jogos de PlayStation a partir de 2028, ao mesmo tempo em que confirmou o encerramento gradual das lojas digitais do PlayStation 3 e do PS Vita. A coincidência dessas duas decisões revelou um problema que especialistas em preservação digital alertam há anos. Quando uma loja digital desaparece, uma parte da história dos videogames pode desaparecer junto com ela. Durante décadas, possuir um jogo significava algo extremamente simples. Você entrava em uma loja, comprava um cartucho ou um disco, e ele passava a ser seu. Não importava se a fabricante fechasse, se a empresa deixasse de existir ou se uma nova geração de consoles chegasse ao mercado. Enquanto aquele cartucho ou disco funcionasse, o jogo continuaria existindo. Foi assim com o Atari, com o Nintendo Entertainment System, com o Super Nintendo, com o Mega Drive, com o PlayStation original e praticamente toda a indústria durante mais de 30 anos. A relação entre consumidor e produto era direta. Você comprava, guardava na estante, emprestava para um amigo, revendia quando quisesse ou simplesmente mantinha sua coleção para sempre. A internet mudou completamente essa lógica. Inicialmente, ela trouxe benefícios inegáveis. Atualizações corrigiam bugs, expansões podiam ser distribuídas instantaneamente e comprar um lançamento passou a levar apenas alguns minutos. Para muitos jogadores, a mídia digital representava liberdade. Não era mais necessário trocar discos, enfrentar filas ou esperar entregas. Bastava apertar um botão e começar a jogar. Parecia a evolução natural da indústria. Mas junto dessa comodidade surgiu uma mudança muito mais profunda, quase invisível. Aos poucos, o conceito de propriedade começou a ser substituído pelo conceito de licenciamento. Na prática, isso significa que o consumidor deixa de possuir efetivamente aquele produto. Ele recebe autorização para utilizá-lo dentro das regras determinadas pela plataforma. Enquanto tudo funciona normalmente, quase ninguém percebe essa diferença. O problema aparece justamente quando alguma coisa deixa de funcionar. A Sony acabou oferecendo um exemplo quase perfeito desse dilema. No mesmo período em que anunciou o abandono definitivo dos discos físicos, confirmou também o encerramento das lojas digitais de plataformas antigas. Isso significa que inúmeros jogos vendidos exclusivamente nesses ambientes caminham para um futuro extremamente incerto. Muitos deles jamais receberam versões físicas. Outros nunca foram relançados em consoles modernos. Quando essas lojas deixam de existir, não desaparece apenas um serviço online. Desaparece também o principal meio legal de adquirir centenas de títulos que fazem parte da história dos videogames. Esse talvez seja o maior paradoxo da era digital. Nunca tivemos acesso a tantos jogos ao mesmo tempo, mas também nunca estivemos tão dependentes da vontade de empresas privadas para continuar acessando aquilo que compramos. Diferentemente de um disco guardado em uma prateleira, um jogo digital depende de servidores, autenticações, sistemas de DRM, contratos de licenciamento e políticas corporativas que podem mudar a qualquer momento. Pouca gente percebe que essa transformação começou há muitos anos. Em 2021, a Sony encerrou a venda de filmes e séries na PlayStation Store. Mais tarde, consumidores perderam acesso a determinados conteúdos digitais devido ao término de contratos de licenciamento. Em outra ocasião, bibliotecas adquiridas através da Funimation também foram afetadas durante mudanças nos serviços de streaming. Esses episódios serviram como um alerta importante. Mesmo produtos comprados podem deixar de existir dentro de uma conta digital quando fatores comerciais entram em cena. É justamente por isso que o debate sobre preservação de jogos ganhou tanta força entre historiadores, museus e pesquisadores. Diferentemente de livros ou filmes físicos, muitos videogames modernos dependem de uma infraestrutura online extremamente complexa. Em alguns casos, o disco contém apenas uma pequena parte dos arquivos. Em outros, funciona praticamente como uma chave para iniciar um download obrigatório. Existem títulos que sequer podem ser iniciados sem conexão constante com servidores externos. Ou seja, mesmo a mídia física já não representa a mesma garantia de preservação que oferecia há 20 anos. Ainda assim, ela continua sendo uma camada adicional de proteção caso lojas digitais ou plataformas desapareçam. A preocupação não é exagerada.
Um levantamento realizado por organizações dedicadas à preservação dos videogames mostrou que a enorme maioria dos jogos clássicos já pode ser considerada criticamente ameaçada de desaparecer legalmente do mercado. Muitos simplesmente não possuem nenhuma forma oficial de compra disponível atualmente. São obras que ajudaram a construir a... Nos fóruns americanos, a reação ao anúncio da Sony foi imediata. Comunidades tradicionalmente favoráveis ao PlayStation passaram a discutir algo que antes parecia distante. Será que estamos caminhando para um futuro onde não possuiremos mais nenhum jogo? Muitos usuários levantaram preocupações sobre o fim da revenda de jogos usados, da possibilidade de emprestar um título para amigos, da concorrência entre varejistas e principalmente do controle absoluto de preços pelas lojas digitais. Outros lembraram que bibliotecas públicas, escolas e projetos de preservação cultural também dependem da existência de cópias físicas para manter acervos acessíveis. Do ponto de vista empresarial, porém, a decisão faz enorme sentido. O mercado já vinha caminhando rapidamente para o digital. Fabricar discos, imprimir capas, distribuir caixas pelo mundo inteiro e negociar margens com varejistas custa dinheiro. No ambiente digital, praticamente toda essa cadeia desaparece. A empresa vende diretamente ao consumidor, aumenta sua margem de lucro, controla promoções, reduz custos logísticos e elimina o mercado de usados, onde editoras nunca receberam participação financeira. Não é difícil entender por que investidores enxergam essa mudança com entusiasmo. Além disso, a própria mudança de comportamento do consumidor favoreceu esse movimento. Downloads se tornaram extremamente rápidos graças à expansão da banda larga e aos SSDs dos consoles modernos. Atualizações são constantes. Jogos ultrapassam facilmente 100 GB. Muitos consumidores já compram praticamente tudo em formato digital há anos. Para esse público, retirar o disco físico parece apenas formalizar uma tendência que já acontecia naturalmente. Entretanto, existe um detalhe econômico pouco comentado. Enquanto existiam versões físicas, diferentes lojas competiam entre si, oferecendo descontos, promoções e estoques variados. Com um ambiente totalmente digital, a plataforma passa a controlar praticamente toda a distribuição. Isso reduz a concorrência direta sobre preços e fortalece ainda mais o ecossistema fechado de cada fabricante. Em outras palavras, não muda apenas a forma de comprar jogos. Muda também quem possui o poder de definir quanto eles custam. Outro efeito colateral envolve a própria memória cultural dos videogames. Filmes antigos podem ser encontrados em coleções particulares, bibliotecas ou arquivos nacionais. Livros permanecem circulando durante séculos. Já um jogo exclusivamente digital depende da sobrevivência simultânea de hardware, software, servidores, licenças e interesse comercial da empresa responsável. Basta um desses elementos desaparecer para que uma obra inteira fique inacessível às futuras gerações. É por isso que muitos especialistas afirmam que a discussão nunca foi sobre nostalgia. Não se trata apenas de gostar de colocar um disco no console ou admirar caixas em uma estante. O verdadeiro debate envolve preservação histórica, direitos do consumidor, concorrência de mercado e a própria definição do que significa possuir algo na era digital. Ao mesmo tempo, seria injusto ignorar os benefícios do modelo digital. Ele democratizou lançamentos simultâneos no mundo inteiro, reduziu custos de distribuição, facilitou atualizações constantes, ampliou o acesso em regiões sem grandes redes varejistas e tornou muito mais simples manter bibliotecas gigantescas sem ocupar espaço físico. Para milhões de jogadores, essa praticidade supera qualquer desvantagem. É justamente aí que nasce o grande dilema. Estamos presenciando uma evolução inevitável da tecnologia ou abrindo mão de direitos que demoraram décadas para serem conquistados? Será que o conforto de baixar um jogo instantaneamente compensa perder a possibilidade de revendê-lo, emprestá-lo ou garantir que ele continue existindo daqui a 20 ou 30 anos? Talvez o futuro seja realmente digital. Talvez essa transformação seja impossível de impedir. Mas existe uma enorme diferença entre consumir conteúdo digital por escolha e eliminar completamente a alternativa física. No fim das contas, o anúncio da Sony vai muito além do fim dos discos. Ele simboliza uma mudança profunda na relação entre empresas, consumidores e propriedade digital. Pela primeira vez, milhões de jogadores foram obrigados a encarar uma pergunta que parecia filosófica, mas agora se tornou extremamente prática. Quando tudo existe apenas na nuvem, quem realmente é dono daquilo que compramos? E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o futuro exclusivamente digital representa uma evolução inevitável da indústria ou acha que estamos trocando a conveniência de hoje pela perda definitiva da nossa liberdade como consumidores?